Uma carteira de investimento de longo prazo focada em construção de renda passiva, qual o melhor ativo financeiro a comprar? Ações ou fundos imobiliários? Nesse vídeo nós iremos comparar esses dois ativos em três pontos principais: a frequência no pagamento de dividendos, o valor do dividend yield e o potencial de valorização do preço do ativo ao longo do tempo, para que possamos chegar à conclusão qual o melhor ativo financeiro para construir uma carteira focada em recebimento de dividendos. Vem comigo. A estratégia de investimento a longo prazo focada na construção de renda passiva já conquistou milhares de investidores, pois através dessa estratégia, além da construção de patrimônio, você tem a vantagem de construir uma nova fonte de renda passiva, onde o seu patrimônio irá trabalhar para você. Mas, Miguel, todo investimento na Bolsa de Valores não gera renda passiva? Não necessariamente. Os ETFs, por exemplo, são ativos financeiros que, regra, não pagam dividendos diretamente aos seus investidores. Lembrando que ETFs são fundos de investimento que seguem um desempenho de determinado índice de mercado, como, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que segue o desempenho do principal índice da nossa Bolsa de Valores, que é o Ibovespa. Além disso, existem algumas ações que são péssimas distribuidoras de dividendos, comumente de empresas que ainda não se consolidaram no mercado, razão pela qual essas companhias investem muito dinheiro na expansão comercial, ou seja, no aumento da sua produção, no melhoramento dos seus produtos e serviços, na tentativa de buscar cada vez mais uma maior fatia de mercado. Por isso, essas companhias pegam grande parte do seu lucro para reinvestir no negócio e acabam distribuindo pouquíssimos dividendos aos seus investidores. Essas empresas são comumente conhecidas como small caps e também como empresas de crescimento. São ações com grande potencial de valorização ao longo do tempo, mas, como eu disse, são opções muito ruins para uma estratégia focada na construção de renda passiva. Por isso, se o objetivo principal da sua carteira for criação de renda passiva, você deve focar na compra de ações que sejam boas pagadoras de dividendos, como se diz no ditado do mercado financeiro, verdadeiras vacas leiteiras. E comumente são companhias já consolidadas no mercado, que estão entre as líderes do seu segmento, que possuem uma grande fatia de mercado e por isso mesmo se dão ao luxo de distribuírem grande parte dos seus lucros aos seus investidores. É claro que alguns segmentos da economia acabam se destacando mais do que outros, como, por exemplo, o setor bancário, de energia, o setor de telecomunicações, o setor de saneamento e o setor de seguros, que historicamente são os setores que mais pagaram dividendos em nossa Bolsa de Valores. E vamos então começar o nosso comparativo entre essas ações que são boas pagadoras de dividendos com os fundos imobiliários para chegarmos à conclusão qual seria o melhor ativo para compor uma carteira de longo prazo focada na construção de renda passiva. E vamos começar pelo item frequência no pagamento de dividendos. Uma particularidade das ações comparado aos fundos imobiliários é que as ações não pagam dividendos todos os meses. Algumas ações irão pagar de forma trimestral, como é o caso da Taesa, uma companhia que comercializa ações ordinárias, preferenciais e units em nossa Bolsa de Valores. Outras empresas irão pagar até com uma maior frequência, como é o caso do Banco do Brasil, que chega a pagar até 8 vezes dividendos ao longo do ano. Mas, como eu disse, de fato, nós não temos nas ações um ativo financeiro que pague dividendos com recorrência mensal. E aqui nós temos um ponto muito positivo em relação aos fundos imobiliários, que são ativos financeiros criados para distribuição de renda, pois, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuírem 95% do seu resultado semestralmente. Mas se convencionou aqui no Brasil o pagamento de dividendos pelos FIIs de maneira mensal. Acabou ocorrendo desta maneira, pois os primeiros fundos imobiliários que surgiram aqui no Brasil foram fundos de tijolo. Então, a associação entre fundos imobiliários e o investimento em imóveis físicos diretamente foi inevitável. E como aqui no Brasil, culturalmente,
nós exploramos imóveis através do recebimento mensal de aluguéis, os fundos imobiliários acabaram convencionando o pagamento de dividendos com recorrência mensal a fim de atraírem novos investidores. E convenhamos, para uma carteira de dividendos isso é maravilhoso, pois no final do mês o que paga boleto mesmo é dinheiro na conta e não patrimônio. E vamos agora para a análise do segundo item, o valor do dividend yield pago por esses ativos financeiros. Mas antes disso, eu quero pedir, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata todos os nossos vídeos e compartilhe esse nosso conteúdo com quem você saiba que necessita desse ensinamento. E eu quero convidar você também a seguir o nosso perfil no Instagram, @miguel.ibiapino, onde nós postamos diariamente um conteúdo de qualidade sobre mentalidade financeira, planejamento financeiro e investimentos. Os 3 pilares para você construir uma vida financeira plena. E vamos então ao estudo do segundo ponto dessa nossa análise, o valor do dividend yield pago por esses ativos financeiros. E se você analisar empresas que são boas pagadoras de dividendos, como a Taesa, uma gigante do setor elétrico aqui no Brasil, você vai ver que o dividend yield acumulado dessa companhia, na tela que estamos colocando agora para você constatará que o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está no percentual de 6,22%. Lembrando que dividend yield é a quantidade de dividendos pago por um ativo em determinado período comparado ao preço atual desse ativo financeiro. Nessa tela você vê que o preço do ativo, no caso a ação Unity da Taesa, código TAEE11, nós temos um valor atual de R$ 36,01, é o valor de mercado desse ativo no momento no qual eu gravo esse vídeo, e o que essa empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses foi R$ 2,24. Esse valor comparado ao preço do ativo corresponde a 6,22%. Nossa, Miguel, mas esse é um percentual muito baixo. A taxa Selic atual está em 10,75%. Isso quer dizer que eu ganho muito mais colocando meu dinheiro no Tesouro Selic. Eu concordo em termos com você, pois de fato, com a taxa de juros atual, a rentabilidade do Tesouro Selic está muito convidativa. Mas lembre-se que quando nós investimos em uma ação, nós não estamos buscando apenas a rentabilidade do nosso dinheiro. Nós estamos comprando patrimônio, pois uma ação representa a menor fração do capital social de uma companhia. E esse patrimônio pode trazer rentabilidade para você em 2 frentes. Em ganho de capital, que seria a valorização do preço do ativo ao longo do tempo, por exemplo, comprou a ação a R$10, 5 anos depois essa ação está custando R$18. E também o ganho através do recebimento de dividendos. Já ao investir no Tesouro Selic, você não está comprando patrimônio, você está emprestando o seu dinheiro, no caso, para o Estado, para receber no futuro esse dinheiro de volta acrescido de juros. No caso, a rentabilidade pela taxa Selic, que pode cair. Vamos lembrar que há apenas 3 anos a taxa Selic estava no percentual de 2%. Agora vamos comparar a rentabilidade da compra de ações com a compra de cotas de fundos imobiliários, que também é patrimônio, pois ao comprar uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando a menor fração daquele empreendimento. E de fato a gente vê uma diferença muito grande entre o dividend yield pago pelos fundos imobiliários comparado às ações. Um exemplo é o fundo imobiliário IRDM11, que tem predominância de papel em seu portfólio, LCIs e CRIs, mas é um fundo que caminha para ser um fundo híbrido. E você perceba que o dividend yield acumulado desse fundo é de 12,60%, ou seja, cada cota desse fundo imobiliário, que atualmente custa R$ 76,38, pagou nos últimos 12 meses o valor de R$ 9,62. E mesmo quando você pega um fundo de tijolo tradicional como o HGLG11, que comumente paga dividendos num percentual menor do que os fundos híbridos e os fundos de papel, você constatará que mesmo estes fundos tem um dividend yield maior do que a maioria das ações. E veja na tela que esse FII acumula nos últimos 12 meses um dividend yield de 8,10%. Então veja que em relação também ao montante dos dividend yields,
Os fundos imobiliários têm uma vantagem em relação às ações. E vamos então à análise do terceiro item, que é o potencial de valorização desses ativos ao longo do tempo. Ou seja, que é o potencial de ganho de capital com a valorização do preço do ativo ao longo dos anos. E aqui nesse ponto não tem o que discutir. As ações dão uma lavada nos fundos imobiliários, pois de fato, com as ações, nós temos um ativo financeiro com grande potencial de valorização. E a razão dessa diferença está no seguinte: o que nós temos no portfólio de um fundo de papel são títulos de crédito, LCIs e CRIs. E o que valoriza nesses títulos de crédito ao longo do tempo é a rentabilidade. E essa rentabilidade, ela já é entregue por esse fundo imobiliário aos seus investidores através do pagamento mensal de dividendos. Por isso, a tendência de um fundo de papel é que o preço se lateralize ao longo dos anos. Já no fundo de tijolo, não. O que nós temos ali dentro do portfólio deste fundo são imóveis físicos, que tradicionalmente se valorizam no mínimo pela inflação. Mas você há de concordar que é diferente de uma empresa que tem como objeto principal da sua comercialização produtos e serviços que podem se tornar disruptivos ao longo do tempo, gerando uma grande valorização para aquela companhia, muitas vezes até de maneira muito rápida. Então veja que isso é um ponto de compensação para as ações, que muito embora não paguem dividendos de maneira mensal e não tenham o mesmo nível de pagamento de dividend yields que os fundos imobiliários, contudo, são ativos financeiros com grande potencial de valorização ao longo do tempo. Agora, ao final dessa análise, desses 3 pontos cruciais, se fôssemos bater o martelo, diríamos que os fundos imobiliários são ativos mais apropriados para uma carteira criadora de renda passiva. Contudo, no meu ponto de vista, o ideal é que você construa uma carteira mista, trazendo o que há de melhor nesses 2 mundos para o seu portfólio. Pois fazendo desta maneira, você terá a segurança em sua carteira de uma diversificação em natureza de ativos. Além disso, você terá a vantagem de ter em sua carteira um ativo financeiro com grande potencial de valorização ao longo dos anos, apesar de não pagar dividendos com recorrência mensal, no caso, as ações. E terá a vantagem também de um ativo financeiro que lhe trará esse fluxo de caixa recorrente todos os meses no pagamento de dividendos, apesar de não ter um grande potencial de valorização ao longo do tempo, no caso, os fundos imobiliários. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e coloque aqui embaixo as suas dúvidas, bem como os seus comentários. Eu quero saber de você, qual ativo você considera mais ideal para a construção de uma renda passiva? Ações, fundos imobiliários ou uma carteira mista? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.